Então, na página 66, questão número 3. Então, ele fala o seguinte: determine o conjunto universo e o conjunto verdade, quer dizer, no caso, a solução das seguintes sentenças. Então, lembrando a você, quando ele fala em conjunto solução ou conjunto verdade, é a mesma coisa. Ele quer saber qual é a resposta, qual é o valor que satisfaz, que torna a minha sentença aberta verdadeira. Então, ele fala o seguinte: y é um número natural que, dividido por 2, é igual a 8. Então, qual é a minha sentença? Ele falou no número y. Ele é dividido por 2. E a sua resposta tem que ser igual a 8. Aí eu te pergunto, que número? Y é um número. Dividido por 2 dá 8. É 16, logicamente. Então, o valor de y é 16, que é a nossa raiz. Mas qual é o nosso universo aí? Quais são as possibilidades que eu tenho? Ele falou que y é um número natural. Então, por esse motivo que o conjunto universo, no caso U, ele é natural, por esse motivo. E mais, e a solução dele é igual a 16. Então, pode ver que é bem simples ainda. Letra B. A é um número inteiro. Olha bem, número inteiro. Se ele é inteiro, ele pertence aqui ao universo. Conjunto Z. São números inteiros positivos ou negativos. Cujo valor absoluto equivale ao número 5. Vamos lembrar, o que é valor absoluto? Vocês viram que eu posso falar em módulo ou valor absoluto, que é a mesma coisa. Então, o módulo é 2 barrinhas, que indica a distância de um número até o zero, a origem, que vai ser o mesmo valor, tanto na parte positiva como na parte negativa. Então, o módulo de um número A é igual a 5. Aí eu te pergunto, quais são os números inteiros que possuem módulo igual a 5 apenas? Pode ser o mais 5 ou menos 5. Tanto mais 5 ou menos 5 tem o mesmo módulo, que é o número 5. Então, no caso, o meu universo é Z, que são os números inteiros, e a solução, a verdade, quer dizer, o conjunto verdade, é 5 e menos 5. Ou menos 5 e 5. A forma de você escrever não vai importar. Letra C. X é um número natural. Olha bem. Número natural. Ímpar, mas é natural. Que dividido por 7 resulta em 3. Então, x dividido por 7 é igual a 3. Essa é a minha sentença. Aí eu te pergunto, qual é o número que dividido por 7 seja igual a 3? Vamos pensar? 21. 21 dividido por 7 igual a 3. Nosso universo, como ele falou anteriormente, são os números naturais. E a solução, a verdade, a resposta para mim é o número 21. Então, isso é uma equação em que você vai formular, vai transformar uma frase em uma sentença matemática aberta e mais uma igualdade envolvendo dois membros e o valor de x, o valor que você acha da variável, esse valor, ele é chamado de raiz. E ele pertence à solução do meu exercício. Ok? Outra coisa interessante, se você observar na letra A, B e na letra C. Na letra A tem y dividido por 2. Na letra C tem x dividido por 7. Eu te pergunto, x e y tem um expoente que não aparece. Qualquer valor elevado a 1 é ele mesmo. Então, o expoente, no caso de x e de y, aí, é o número 1, que não aparece. Então, por esse motivo,
essas igualdades, essas equações, elas são chamadas de equações do primeiro grau, porque o expoente da sua letra, da sua incógnita, é o número 1. Ok? E como é que você faz ela? Você vai tentar determinar o valor que satisfaz a nossa igualdade, ou melhor, que torna a nossa igualdade verdadeira. Esse valor, ele é a solução, ele é a resposta da nossa equação. Ok? Por a página 67. Ele fala o seguinte: dialogar e conhecer. Leia o diálogo entre Paulo e Sabrina. Paulo, preciso resolver a equação 5x mais 3 igual a 1. Ou seja, ele quer achar o valor que satisfaz a minha igualdade. Sabrina, mas não existe um número que somado com 2 dê 1. Que 5x para você vai simbolizar um valor. Ela disse que não existe. Paulo, de novo. Só se for um número negativo. Menos 2 mais 3 igual a 1. Tá certo? Tá. Menos 2 mais 3. Sinal diferente. Diminuído ao sinal do maior. Ficaria 1. Estaria certo. Então, Sabrina, então quer dizer que o 5x deve ser igual a menos 2. Paulo, se 5 vezes x resulta em menos 2, quanto vale x? Sabrina respondeu: essa é fácil. Basta dividir menos 2 por 5. Paulo, boa. Então, a raiz, quer dizer, o valor de x da minha equação é x igual a menos 2 sobre 5 ou x igual a menos 0,4. Nós vimos o quê? Toda fração ela dá origem a um número decimal. E uma equação, ela pode ter qualquer resposta possível para a gente. Ela pode ser natural, ela pode ser inteira, ela pode ser racional. Tudo isso, para mim, são as respostas. Tudo isso. Então, eles me fizeram uma suposição em relação à solução de uma equação. E é feito 3 perguntas com relação a isso. Ó, verifique se o valor encontrado realmente é a raiz da equação. Ou seja, verifique se menos 0,4 ele é realmente a raiz da minha equação. Mas se ele é a raiz, ele é o valor da minha letra, da minha variável. Ele é o valor de x. Então, como fazer minha verificação? Eu vou trocar x por menos 0,4 e vou verificar se a igualdade vai se tornar verdadeira. Então, eu vou lá. Antes de responder o sim, você vai fazer a troca. Primeiro faz a troca. 5 vezes menos 0,4. Geralmente, eu prefiro colocar em parênteses, que é muito mais melhor para não errar. Muito mais fácil. 5 vezes menos 0,4 mais 3 tem que ser igual a 1. 5 vezes menos 0,4 daria menos 2. Menos 2,0 ou apenas menos 2. Menos 2 mais 3 vai dar 1. 1 é igual a 1. Quer dizer, é verdadeiro. Então, quer dizer, sim, o menos 0,4 ele é raiz da minha equação. Letra B. Podem existir outras raízes para essa equação? Se sim, você consegue encontrar outra. Gente, reparem o seguinte. A nossa equação que ele deu ali é 5x mais 3 igual a 1. O expoente de x é 1. É uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau, ela vai ter, no máximo, uma equação. Uma solução, melhor dizendo. Então, toda a equação do primeiro grau, ela vai ter, no máximo, uma resposta correta. Uma e somente uma resposta correta. Então, nesse caso, não é possível você encontrar outra solução na matemática. Não tem como. Tá? Vou tornar a repetir. Uma equação do primeiro grau possui, no máximo, uma resposta, uma solução apenas.
Uma e somente uma. Terceira, observe a seguir as operações que foram descritas no diálogo e elabore um método para resolver essa equação. Eu quero que você pense, que você imagine, tá? Uma resposta matemática que te dê condição de chegar onde ele chegou. Tá? Como é que eu resolveria essa questão de número 3? Olha bem, siga o meu raciocínio e meus passos também. Tem lá 5x mais 3 igual a 1. Correto? Eu quero achar o valor de x. Então, se eu quero achar o valor de x, o que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar x sozinho de um lado da minha equação. Apenas x. Guardem isso, apenas x. Então, o que fazer no caso com menos 3? Eu vou lançar o menos 3 para junto do 1, para ficar número com número, termo literal e termos literais. Então, ficaria o que para mim? 5x igual a 1 menos 3. Porque quando você quer resolver algo, você vai trabalhar com as propriedades inversas da matemática. Nós já vimos isso, às vezes, no sexto ano um pouco. Então, se o 3 está solto, quando eu quero descobrir algo sobre ele, ele passa subtraindo. Então, ficaria 5 igual a 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Então, 5x igual a menos 2. Aí a pergunta que é feita: que valor vezes 5 é menos 2? Como é que você faria para saber isso? Você dividiria o valor, correto? Você ia fazer uma divisão. Um valor, um caso, dividido por 5, tem que dar menos 2. Isso que nós usamos o ano passado até, em algumas questões do SAS. Então, quer dizer o que para mim? Se eu quero achar o x então vai ser um número, um valor, né? Dividido por quanto? Por 5. Então, nesse caso, ficaria o quê? X igual a menos 2 dividido por 5. Esse é o processo que eu utilizaria, que nós usamos hoje na matemática. Mas aí o SAS quer que você escreva a maneira com que você encontraria essa solução. Você. Tá? Pessoal, página 68 agora, questão de número 1. Ele fala o seguinte: o azulejo representado ao lado tem 7 lados de medidas iguais. E o perímetro dele é igual a 147. Determine a medida dos lados desse azulejo. Então, primeiro você vai observar. É um azulejo de 7 lados. Ok? São 7 lados que são iguais. Reparem que ele colocou todos os lados valendo x. São iguais. E ele fala no perímetro desse azulejo. Agora, o que é perímetro? É a soma de todos os lados dessa figura. Então, se eu somar o x 7 vezes, x mais x mais x 7 vezes, como a variável é a mesma, ela é semelhante. Ficaria 7x. Correto? Porque o x aparece 7 vezes. Então, 7x, que é o contorno inteiro, tem que ser igual a 147. Ou seja, x é um valor que eu quero achar. Que valor vezes 7 é igual a 147? Como é que você faria para achar esse valor na matemática? Como você está, um valor vezes 7 é 147, como fazer? Eu fazer a forma contrária para achar que eu quero. Qual é o oposto, contrário da multiplicação? É a divisão. Então, para saber o valor que eu faria, para achar o x, o que eu faria? 147 dividido por 7, que é igual a 21. Ou seja, 21 centímetros é o lado de cada azulejo. Por que isso?
Porque 7 vezes 21 é igual a 147. Então, a equação, ela trabalha muito a formas contrárias para determinar o que você quer saber. Se de um lado eu quero saber uma multiplicação, para achar o valor, o que eu faço? A divisão. Se de uma forma eu estou querendo achar uma soma, eu faço através da diferença. É assim que eu vou obter os resultados contrários, opostos. Ok? Então vamos lá. A segunda questão. Ana disse: tirando 27 anos da idade do meu tio, obtém-se exatamente a minha idade. Sabendo que Ana tem 12 anos, escreva uma equação que represente essa situação, determine a idade do tio dela. Então, ela falou o quê? Sabendo, se eu tirar 27 anos da idade do meu tio, esse tirar quer dizer o quê? Se eu diminuir 27 anos da idade do meu tio, vai ser igual à minha idade. No caso, ela tem 12 anos. Então, a idade do tio dela nós não sabemos. Você poderia usar uma variável. Ali usar x, mas pode usar o alfabeto inteiro. Então, x menos 27 é igual a 12. Então, quer dizer o que para mim? A idade do tio de Ana, menos 27 anos é igual a 12. Eu quero achar o valor dele. Então, essa é a minha equação. A idade dele eu não conheço, então é uma variável. Aí eu te pergunto, que número menos 27 é igual a 12? Como eu faço para saber isso? Um valor menos 27 é igual a 12. Basta você somar 12 com 27. Como se fosse a prova contrária a uma diferença, a prova real. Qual a prova real de uma diferença? É uma soma. Então, 27 mais 12 igual a 39. Quer dizer o quê? Que o tio de Ana tem 39 anos. Pode até fazer continha ali. 39 tira 27 é igual a 12. A equação trabalha quase como se fosse uma prova real. Quase como se fosse uma prova real. Então, a prova real da diferença é a soma. Da soma é a diferença. Da multiplicação é a divisão. Da divisão é a multiplicação. Sétimo ano. Observem bem a questão de número 1 que está na sua página, na sua apostila. Ela diz o que para você? Olha bem, resolva as equações, né? E já tem o universo dado. Na primeira questão, 1 em romano, o universo é um número natural. Ou seja, isso quer dizer o que para a gente? Que quando eu achar o valor de x, ele tem que ser um número natural, que é um número inteiro e positivo. Tem que ser. Só que observem qual equação você tem na sua apostila. Tem x mais 6 igual a 13, correto? Quando você quer resolver uma equação, eu quero achar o valor de x. E a teoria fala o que para mim na hora de resolver uma equação? A teoria me afirma que eu tenho que deixar x sozinho em um dos lados da minha equação. Ele tem que estar sozinho. Apenas ele. Tá? Então, guarda isso. Para se resolver uma equação, o desejo de você é achar a variável. No caso, x, a, b, é achar a variável. E a teoria fala o quê? Para que isso aconteça, eu tenho que tentar deixar a minha variável de um lado só da minha igualdade. Ou no primeiro membro, ou no segundo membro. Mas ela sozinha. E na letra A, tem lá x mais 6 igual a 13. E eu quero deixar o x sozinho desse lado. Então, como fazer para tirar o mais 6 daquele lado? Como fazer isso? O que a teoria fala? Como é que você faz para tirar o 6? Eu quero tirar o 6. Só que a teoria fala o seguinte: tudo que você fizer em um membro de uma equação, eu tenho que fazer a mesma coisa no outro membro.
Então, se eu quero eliminar o 6, não é pegar a borracha e apagar, não é isso. Eu quero arrumar uma forma matemática de tirar o 6 de perto do x. Então, o que é feito para ele sumir? Se é mais 6, eu vou tirar 6 de um lado. Então, o que ele foi feito? Tirou 6 de um lado e 6 do outro lado. Por que isso? Como a igualdade é uma identidade, tudo que se faz de um lado, se faz também do outro lado. Então, eu tiro 6 de um lado, tiro 6 do outro.